Não, mas eu não tô carregando. Ah, então Quando carrega eu aí acabar enquanto de eu carregar, falo. eu falo. Então tá bom. Só loucura, meu pai. Parece que eu encontrei uma pequena resposta para vários dos meus incômodos. Uma questão com teatro infantil capixaba que copia filmes da Disney. E todo mundo fala muito mal disso, mas qual é o problema disso, sabe? E aí uma coisa que eu vi como problema é que você pega o teatro e você coloca ele como uma coisa menor. Um produto barato, pirata ainda. Uma pirataria, uma cópia mal feita pirataria, viado. de um filme. Todo mundo gosta de coisas ruins. A questão é o quê? Quando a gente tem que saber quando a gente gosta de uma coisa ruim. Quando você come um X-tudo, você não vai defender que o X-tudo é saudável. Sacou? É isso. Quando eu tô vendo um jogo do Palmeiras, eu não vou defender que aquilo ali é muito bom. Que ninguém deve perder aquilo, sabe? Essa é a ideia. Você tem uma consciência do que você tá colocando pra dentro da sua subjetividade. Seja através da alimentação, seja através da cultura. Tem uma frase do Carl Sagan que é: a gente tem que saber distinguir o que nos dá prazer do que é verdade. O prazer não necessariamente está associado ao que é benéfico. Assim como o desprazer não necessariamente está associado a uma coisa ruim. Se você começa a fazer exercício, você vai sentir um desprazer terrível. Porque nós somos animais. A gente é feito para querer descansar. Nosso corpo foi feito para querer descansar em qualquer oportunidade possível. Eu sou exemplo disso. Quero sentar, piscou, eu sento. Ué. E a leitura mesmo é assim, cara, sabe? Pra você ler um livro, você dá aquela enrolada, porque aquilo ali vai te exigir. Só que aquilo é bom. E aí você vai construindo o prazer, assim como cria-se o prazer do exercício. Tem pessoas que já tornam aquilo tão natural na vida delas que realmente viram um prazer. Mas existe uma dificuldade. A gente começa a fazer projeto pensando em editais de incentivo à cultura. Aprendemos com Luiz Carlos Cardoso a necessidade de escrever projetos e tal, de se produzir, para que você consiga sobreviver de arte, né? Ou pelo menos tenha algum ganho. Claro que alguns vão encontrar produtores e tal, mas essas pessoas são exceções. E aí a gente aprendendo com ele, a gente conhecendo os editais, a gente conheceu um edital de incentivo à leitura. E eu acho que esse edital foi determinante na nossa trajetória, porque eu estava escrevendo um projeto de incentivo à leitura, eu falei, pô, tô escrevendo um projeto de incentivo à leitura, mas eu leio. E a gente tinha o quê? 18 anos, 19, quando a gente começou a escrever projeto de incentivo à leitura. E aí eu pensando, e essas pessoas que aprovam esses projetos, essas pessoas leem? Como é que eu vou incentivar a leitura de alguém se eu não leio? E aí nesse processo a gente começou a questionar isso. E por que incentivar a leitura? Pô, se eu ler uma bula de remédio, o que isso produziu em mim? Se eu ler um livro do Crepúsculo, o que eu aprendi? E aí então eu descobri que o quê? Incentivar a leitura é legal. Mas existem leituras que são mais importantes que outras. Ah, então qual é o critério? Não tô dizendo que eu tenho um critério. Tô dizendo que existem coisas que são mais importantes de serem lidas do que outras. Eu não tô dizendo que eu sei. Os mecanismos de incentivo à cultura, por exemplo, os editais, eles permitem que o artista ele faça um trabalho a respeito do que ele quer fazer. Porque ele não precisa agradar o patrocinador. E aí eu pego e reproduzo um filme da Disney. Mas o que é um filme da Disney? É um produto de uma cultura externa dos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, que vende a cultura deles como mercadoria. Mas espera aí, e a nossa cultura, onde está? E aí um pensamento assim que eu particularmente tive, vampiro é uma coisa externa à nossa cultura e que a gente já viu de várias formas, né? Tem um vampiro do crepúsculo que brilha, tem um vampiro que é um morcego mesmo, tem um vampiro que é não sei o quê. Por que a gente não faz isso com a nossa cultura também, né? E agora eu vejo acontecendo, né? Na Netflix tem uma série sobre folclore, a gente fez uma peça sobre folclore. Porque a gente fez vários trabalhos sobre folclore. Existe uma discussão até que é do Oswald contra os verde-amarelos, o verde-amarelismo, que à época eram duas posições decoloniais que existiam, que era o quê? A preservação da cultura de forma intacta,
Por exemplo, se eu vou falar da Vitória Regia, eu tenho que contar o mito letra a letra, igual original. Preservar aquilo daquele jeito. Sentido. Ou eu modificar aquilo, que eu acho que faz muito mais sentido. Porque a comunicação, ela produz a modificação naturalmente. E o próprio mito, ele não é original por si só. A antropofagia é o quê? Que agora a gente se tornou antropófagos, né? É o quê? É você reafirmar a cultura brasileira, mas sem descartar a cultura europeia totalmente. Você descarta o que não te interessa e você usa o que te interessa. É um trabalho consciente, eu acho, né? Eu uso eles já colocando uma coisa minha, colocando uma coisa nossa, né? Do brasileiro, do povo de Pindorama. Esse é um processo que eu acho mais interessante, que você pega as coisas e ressignifica elas. E não descarta. E eu acho que a ideia da colonização, as pessoas usam isso de forma inconsciente, né? De forma estática. Eu gosto de música K-pop, por exemplo? Eu gosto de música em inglês porque a sonoridade dela é melhor pra mim. E aí eu não percebo que isso é um processo de colonização de uma coisa que tá aí sendo massificada na minha cabeça, que me impede de me acostumar com uma outra coisa. E quando o Marco fala da ideia da canibalização, né, dessa ideia de não abandonar de forma consciente, é entender que essas coisas que estão sendo jogadas em cima da gente, elas são externas. E aí, a partir do momento que eu tomo consciência disso e eu pego o que me interessa, eu acho que é um processo... Eu não sei se ele se desvincula da colonização, né? Mas pelo menos eu tomo consciência dele e eu como o que eu quero. E não o que me colocam na mesa pra mim. É evidente que nunca é estanque, né? Você não vai comer exatamente o que você quer. Várias coisas estão impostas em você e você não consegue mudar e tal. E claro que, não, mas eu não consigo me desvencilhar de tal coisa. Ok, todo mundo. Todo mundo é assim, nós somos humanos, né? Todos nós temos limitações.